Quero agradecer a Deus pela oportunidade de ter chegado até aqui, pela oportunidade de poder servi-lo e adorar o Senhor juntamente com os meus irmãos. Queridos, eu quero ler no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Aleluia. Glória a Jesus. Bom, glória a Deus. Capítulo 4, versículo 23. Diz assim: quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, diga espere por mim. Aleluia. Tem gente aqui que Jesus ainda vai ensinar a ler. Que não sabe ler, Jesus vai ensinar, só para ele ler a Bíblia Sagrada. Conheço a história de vários irmãos que não sabiam ler e Jesus ensinou. Hoje ele só lê a Bíblia, só sabe ler a Bíblia. Mas Jesus ensinou, viu? Oh, glória. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler, viu? Capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Quero destacar a seguinte parte, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, né? Queridos amados, esta foi a conversa que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana, lá no poço de Sicá, parece que era, o poço que Jacó havia cavado, não é, para ter água para ele e para o rebanho dele. E a mulher samaritana encontrou-se com o Senhor Jesus marcou o encontro com ela, né, sem ela saber. E lá eles entravou-se aquela questão de que os judeus diziam que era em Jerusalém o lugar que deveria ser adorar a Deus. E os samaritanos diziam que era naquele monte, onde estava aquele poço, que era o local onde deveria ser adorado, e havia essa questão entre eles. E o Senhor Jesus faz uma declaração bombástica, né? E diz que a hora vem, e agora é, que nem em Jerusalém, nem nesse monte adorará o Pai, porque Deus procura tais que adorem a Ele em espírito e em verdade. O local não determina. Hoje, no Novo Testamento, o local não determina a adoração a Deus. O que vai determinar a Deus é a verdade com que você propõe no seu coração de adorar a Deus. Hoje, segundo as Escrituras, todos nós somos templo e morada. Não precisa mais de um templo físico, não é? E nós honramos e é importante que se tenha um local para se adorar, para se reunir, mas essa não é o centro da questão. Naquela época era o centro da questão, era o local, o templo, que era o templo do Deus vivo, o templo do lugar onde se prestavam os cultos de sacrifício, de adoração, enfim. Era o lugar onde estava a Arca da Aliança, o lugar onde estava o Santo dos Santos, onde representava e Deus estava ali presente. Mas agora o Senhor abundou sobre nós a sua graça, onde eu não preciso de estar em Jerusalém, nem em Samaria, para adorar o Senhor. Você adora a Deus na sua casa, varrendo a sua casa, lavando a sua roupa, lavando a sua louça, cuidando dos seus filhos, do seu marido, e adorando ao Senhor enquanto você está trabalhando, porque agora
a ligação está dentro do seu coração para o coração de Deus. Irmãos, quando a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, quando está dizendo isso é porque existe escassez de adoradores. E se está dizendo que procura verdadeiros, é porque existem os falsos adoradores. Tem que meditar nisso. E aí a gente fazer uma reflexão nessa noite tão linda, que onde celebramos a ceia do Senhor, em qual grupo eu estou enquadrado? Ou será que eu já imaginei, já pensei, pô, eu sou crente, crente eu sou, e eu tenho esperança que vou morar no céu. E eu não duvido disso de forma nenhuma. Mas como nós temos falado aqui diversas vezes, para que nós venhamos a crescer no nosso relacionamento com Deus e desfrutar do que Ele tem para cada um de nós como filho, Deus mandou eu falar essa palavra para os irmãos hoje. Se Deus procura verdadeiros adoradores, é porque existe falso. E se Ele está procurando, é porque está escasso. Existe um texto na Escritura que diz que Deus anda rodeando a terra, buscando alguém que esteja na brecha. E aí, está na brecha aqui é um intercessor, alguém que esteja na posição de intercessor, tapando a brecha, né, para que não haja espaço para que o inimigo venha operar. Queridos, então se Deus está procurando verdadeiros é porque tem falsos, e se Ele está procurando é porque tem uma escassez aí. Eu quero ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, que fala uma coisa interessante para nós darmos luz, ou lançarmos luz, no que nós queremos falar nesta noite. Capítulo 13, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: e quando este aqui é Saul, está falando de Saul, isso é uma pregação de Paulo, que está fazendo referência a uma citação de 1 Samuel, capítulo, parece que é 13 também, que diz assim: e quando este foi tirado, quando Saul foi retirado do seu lugar, retirado do seu reinado, lhe levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Achei a Davi, o meu servo. O Senhor foi quem deu testemunho a Samuel, quando ele disse: olha, eu tenho rejeitado Saul, mas não se preocupe, eu achei a Davi, um homem segundo o meu coração, e ele executará toda a minha vontade. Olha só, Deus procura pessoas que sejam realmente verdadeiras. Diferentemente daquilo que nós gostamos de olhar a aparência, quando se chegar alguém aí de paletó, de beca arrumado, você pensa logo assim: esse irmão deve ser um pastor. E a gente não é nada disso, porque a gente avalia pela aparência. E quando pode chegar o irmão aí, a coisa mais simples do mundo, sem nada, se senta ali e você diz assim: não é ninguém. Mas se chegar um cabo de paletó, você chama a sua atenção. Nós falamos outro dia aqui a respeito do que é ser grande no reino de Deus, e o Senhor, novamente usando Davi como figura, a Bíblia diz que ele era o menor. Olha bem, o pai de Davi, foi anunciado a ele que ia ser ungido um rei dentre os seus filhos, e ele tinha, era 7 ou era 8, parece que era 8 filhos. Davi não era filho não, por que ele deixou Davi lá no curral das ovelhas? Se era dentre os filhos dele, tinha que estar todos os filhos lá na casa, todos. Mas na concepção do próprio pai de Davi, Davi não estava, nem cogitava na possibilidade dele ser ungido rei, visto que ele era o quê? O menor, ele era o último, ele era o caçula, era o pastor de ovelhas. Mas, e nós falamos naquele dia que para Deus não importa o que as pessoas achem ou pensem de você. Se as pessoas consideram que você é o último, que você é o menor, que você não tem importância, isso não tem menor importância, porque o importante é você saber quem é em Deus.
Mas foi esse homem que foi ignorado, foi achado como o improvável, o impossível de ser escolhido como rei, que Deus tinha dado testemunho a Samuel, dizendo: eu encontrei Davi, o meu servo, um homem segundo o meu coração. E isso é o que importa para nós, nós termos consciência de que nós somos, e nós sermos um verdadeiro adorador. Nós sabemos qual é a história de Davi, que Davi foi um homem que criou instrumento, ele era músico, ele foi chamado por Saul para tocar diante de Saul, porque Saul estava perturbado e ele foi chamado para tocar. Você imagina lá no campo, ele apacentando as suas ovelhas e adorando ao Senhor de todo o coração. Eu creio que Davi não estava preocupado se ele ia ser rei ou não sei, se ia ser um grande homem ou não sei. Eu sei que ele estava obedecendo ao seu pai, apacentando as ovelhas do seu pai, mas estavam adorando ao Senhor com todo o seu coração. E quando tem pessoa, e tem um texto na Escritura que diz, no Salmo, diz o seguinte: o Senhor me escolheu por detrás da malhada, no curral das ovelhas o Senhor me escolheu. Uau! Irmão, eu quero dizer uma coisa: se você é um verdadeiro adorador, você vai demonstrar isso quando você não quer aparecer. Você está por trás da malhada, ninguém consegue ver você, nem o da sua família consegue ver você. Mas não se preocupe, Deus lhe escolheu lá do céu, porque lá do céu Ele vê todas as coisas, e o que Ele mais percebe em nós é o nosso coração. Qual é a nossa intenção para com Deus, ou nas coisas que viemos realizar no reino de Deus? É para mim aparecer, para ser tido como grande? Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu creio que o verdadeiro adorador, quando ele faz, muito embora que ele faça muito, ele vai sempre dizer: eu sou o menor, eu me considero o menor. Muito embora Deus diga: você é grande diante de mim. Jeremias disse para o Senhor disse: eu te escolhi como profeta, você está autorizado para derrubar, para edificar, para matar, para construir, você é o cara. Ele disse: Senhor, eu sou uma criança. O Senhor disse: não diga que eu sou uma criança, porque o que eu mandar você falar, você vai falar. E isso é que é importante, é saber que Deus está com você. Agora, quando você está com o coração posto em outras coisas, aí o Senhor percebe que você não é um verdadeiro adorador. Vou tentar definir o que é um adorador. O verdadeiro adorador é aquele que está, em primeiro lugar, reconhecendo quem Deus é. Ele é soberano acima de todas as coisas. Só Ele é capaz de suprir todas as minhas necessidades. A Ele eu devo completo, total e louvor, porque eu reconheço a sua grandeza, a sua santidade, a sua sabedoria, e eu reconheço a minha dependência completa e total. Então tudo que eu tenho ou venho a ter aqui na terra, eu não tenho de que me gloriar, porque quem me deu foi o Senhor. É como os dons espirituais que Deus derrama sobre a sua igreja, e alguém é tido como profeta, e ele anda por cima da carne seca, andando por cima de todo mundo, ameaçando as pessoas, dizendo: não toque em mim, porque eu sou o cara. Coitado, se você é profeta, Deus deu o dom de profecia a você para servir a igreja, e não para você se gloriar. Porque afinal de contas, se Deus disser assim: vou tirar o dom, já era. A capacidade quem deu foi Deus. Se Deus lhe deu o dom da pregação da palavra de Deus, e você se gloriando: eu sou o grande pregador, eu sou isso, eu sou aquilo, e tal e tal. E se Jesus, como diz a Escritura, que quando não há amor, havendo o quê? Profecias cessarão, havendo língua desaparecerá, havendo ciência será aniquilada. E quando falta o amor no nosso coração para com o nosso próximo, que é a demonstração que nós amamos a Deus, o que existe no meu coração é somente o amor próprio, o amor próprio. O amor, então isso vai o quê? Você vai definhando, declinando, vai descendo ao invés de subir. E esse não é o desejo. Nós desejamos que todos nós, eu preciso me policiar constantemente, porque o inimigo das nossas almas, ele vem e diz assim: ei, você é uma benção, viu? Diga: eu sou uma benção. Você é uma benção, você é um cara. Puxa, legal. Eu digo: é mesmo, eu sou o cara.
E começa, sabe? Pô, você tem feito muita coisa. É mesmo, eu tenho feito muita coisa. E aí você começa a se achar grande. Desliguei para trás de mim, Satanás. O que eu tenho feito, eu não tenho feito nada mais do que eu deveria fazer. E na verdade eu faço é pouco. Porque o verdadeiro adorador, ele está interessado numa coisa: a honra e a glória do seu Senhor. O verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade, é porque ele tem um coração sincero. Ele não está buscando posições. Eu lembro do apóstolo Paulo dizer que ele se considerava o menor. Ele não se achava digno nem de ser chamado um apóstolo, porque ele se considerava como um abortivo, porque ele não tinha visto o Senhor na sua carne. Muito embora o Senhor tivesse revelado a ele de forma assombrosa, levou ele até no terceiro céu. Aleluia. No espírito, mas ele não contemplou a Jesus na carne. E ele dizia: eu sou o menor. Eu sou o menor, né? Ele dizia: o miserável homem que sou. O que é que um homem como o apóstolo Paulo dizia um negócio desse? Depois ele dizia: não diga isso não faça isso não. Você é um apóstolo, um fundador. Você evangelizou um continente inteiro. Você sabe o que significa? Um homem só, juntamente com seu companheiro Barnabé, depois foi João Marcos e foi Silas, né? Foi os da missão que foram com eles. Mas a liderança era dele. O Senhor disse o quê? Que enviaria eles para evangelizar os gentios. E ele evangelizou com um continente inteiro, o continente da Ásia Menor. Toda aquela região de Antioquia ali, aí vem para Antioquia da Pisídia, aí vem para Roma, Itália, né? Aquelas ilhas de Creta, não sei o que, a Grécia, toda aquela região, um continente europeu todinho, eles evangelizaram sozinhos. Meu Jesus amado, aí diz: eu sou o menor. Entende? E quando termina a carreira, ele vai dizer assim: olha, irmãos, eu preciso ser honrado, eu preciso ser glorificado, porque veja aí as igrejas que eu estabeleci na Ásia. Veja aí, vocês precisam me honrar. Sabe o que ele diz? O quê? Combati o bom combate. Minha carreira acabou, mas eu guardei a fé. Isso é o que importa. Ele disse: agora, o que me resta não é receber honra de homens, ou de igrejas, ou de irmãos, porque na sua trajetória na igreja, ele diz que o que era realidade para ele era combate, aliás, era temores por dentro e combate por fora, porque ele enfrentava a luta contra os falsos obreiros, contra os falsos irmãos que estavam no meio da igreja, contra aqueles que se levantavam contra a obra do seu apostolado, não é? Se levantavam contra ele. E no final ele diz o seguinte: só me resta agora uma coisa: receber a coroa, o qual o justo juiz me dará naquele dia. E ele não vai dar somente a mim não, olha só, nem nesse momento ele foi egoísta. Ele disse: essa coroa não vai ser somente minha não, mas a todos quanto amarem a sua vinda. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa, o qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim. Não pense que isso é privilégio só meu, é de todos quanto amarem a sua vinda. Queridos irmãos, o verdadeiro adorador, ele abre os céus. O adorador, ele não está limitado a essas preocupações humanas. Ele está ligado somente no céu. Ele sabe a quem está servindo. Todo adorador, ele é intercessor. Todo adorador, ele é intercessor. E o intercessor deve ser adorador. Observe que isso é muito importante vocês entenderem isso. Porque todo adorador, se não for intercessor, ele corre o risco de se transformar numa estrela. Hoje eu vejo homens que é chamado de adoradores, de cantores e tal, que ele vai na Globo e diz que é um artista. Eu digo: Jesus amado, essas pessoas eu não gosto nem dos hinos dele mais, eu não gosto.
porque foi Deus que levantou eles, pessoas que eu admirava, e hoje eles se chamam de artistas. Então, um adorador que ele não é intercessor, ele se torna uma estrela. E quando isso acontece, é um prejuízo terrível. Existem aí muitas pessoas que é chamado de adoradores, de cantores, e eles na verdade estão fazendo shows. Shows, quem faz é os cantores do mundo. E nós somos artistas. Eu já vi essa declaração de muitas pessoas que a gente admira tanto, dizendo que nós somos artistas. Então, o adorador que não é intercessor, ele se torna uma estrela. E o intercessor que não é adorador, ele se torna um pedinte. Entende? Isso é muito sério. Ah, eu sou intercessor, eu estou lá só, Jesus, me dê, eu quero, preciso, Jesus, abençoa a igreja, abençoa. Se torna só um pedinte. Todo intercessor deve ser um adorador, sabe por quê? Porque a adoração é o momento que você descansa. Porque quando você se coloca nos braços, como o hino que a irmã cantou aí você descansa. Quantas vezes nós estamos, para mim, a minha realidade é essa, quando eu estou com o meu coração explodindo de tristeza, de angústia, Jesus é como fosse, Ele é o meu refúgio verdadeiro. Se eu digo, Jesus, se não fosse o Senhor na minha vida, se não fosse o Senhor a minha esperança, onde é que eu estava? Eu ia me desesperar. Então, todo adorador que não é intercessor, ele se torna estrela, e corre o risco de se tornar uma estrela, e todo intercessor que não é adorador, ele se torna um pedinte extremo. Jesus, ele nos ensina de uma forma tão linda, dizendo, olha, quando orardes, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos, mas vós não orareis assim. Porque o vosso Pai Celestial conhece o que vocês necessitam, antes mesmo que você fale. Então, ser um adorador é primordial. Para mim, Davi é o exemplo é um homem de maior exemplo como adorador, onde ele extrapolou todos os limites da adoração, sem se preocupar com regra, com norma, e adorou o Senhor de tal forma que foi censurado até pela sua esposa. E pelo fato dela ter repreendido a ele, por causa da sua forma extravagante, eu vou usar esse termo extravagante de adoração, ela repreendeu ele, e por causa disso o Senhor repreendeu ela e ela não gerou mais filhos. Então não mexa com o adorador, não mexa com um homem e uma mulher que tem um coração adorador, porque todo adorador ele é intercessor, e todo intercessor deve ser um adorador, porque na adoração é o nosso descanso, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é a nossa intimidade com Deus. E se você ainda nunca tinha pensado nisso, se você queria somente ser um crente fiel, queria ser um crente contribuinte da obra de Deus, quero ser um crente forte, quero ser um crente que trabalha para a construção da obra de Deus, se preocupe mais em adorar, porque eu corro o risco, como disse Paulo, depois de ter corrido tanto, ser reprovado por Deus. Eu estou tão satisfeito com as coisas que eu realizei na obra de Deus, meu ego está massageado, cheio de alegria, cheio de prazer. Irmão, eu posso até estar feliz com o que você fez, mas de repente Deus não está feliz. Então, tudo que nós vamos fazer tem que ser segundo a orientação e a direção do Espírito Santo. Porque agora nós não andamos mais segundo a carne, mas nós andamos segundo o Espírito Santo de Deus. Às vezes eu tenho vontade de fazer uma coisa e tenho condição de fazer, e o Senhor disse não. Às vezes eu digo, quero ajudar um irmão, aí o Senhor diz, não faça. Digo, mas passou, rapaz. Não, deixe que eu estou tratando com ele. Eu estou tratando com ela, se você ajudar vai me atrapalhar. E é assim que Deus faz, a gente às vezes não quer entender as coisas de Deus. E às vezes quando eu me estava com o Márcio estava querendo tanto ajudar a irmã, mas o Senhor não permite que eu faça. Vedou. Na minha mente eu quero, mas no meu coração diz não, não e não. Pessoas que a gente ajudava sempre, chega um momento que eu digo não. Deixa que eu vou tratar com ela. Deixa que eu vou manifestar a glória de Deus para ela de outra forma. Porque eu já disse para uma irmã, às vezes que eu ajudava ela, eu disse, irmã, não confie em mim. Agradeça a Jesus, porque eu não sou bom não. Eu não quero dar nada meu a ninguém. Eu uso esse termo bem forte assim, porque eu não quero não.
O que é meu e acabou. A Bíblia quem diz? Pedro diz assim: vocês tendo e vendendo, e estando com vocês não era seu, você faz o que você quiser, é seu, meu irmão. Mas o Senhor Jesus, Ele nos guia, nos orienta, e às vezes você quer fazer, o Senhor disse não. E nós temos exemplo disso na Bíblia Sagrada, onde o apóstolo Paulo já tinha sido comissionado para pregar aos gentios, e quando ele tentou ir para um lugar, a Bíblia diz que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus disse, não vá. Aí ele tentou ir para outro lugar chamado Bitínia, aí o Espírito de Jesus disse, não, vai não. Ele disse que foi impedido pelo Espírito Santo. Quando foi de noite, ele teve um sonho, onde apareceu um varão da Macedônia, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele concluiu imediatamente que o Senhor estava direcionando ele para a Macedônia, e lá foi algo maravilhoso, e aí formou-se uma igreja ali naquele lugar. Ele passou por luta, foi preso, levou surra e tal, mas foi salvo. Salvou, formou uma igreja ali, lá no carcereiro de Filipos, né, que chama, que ele foi preso e tal. Então, uma coisa linda, as coisas de Deus são lindas, irmãos. Então, nós não temos que, em primeiro lugar, desejar ser um pregador, ou ser grande, ou ser um grande contribuinte, mas se preocupa, em primeiro lugar, ser um adorador. Porque quando você adora, aí Deus lhe comissiona, Ele diz, meu filho, vá por aqui, e aí você diz, sim, papai. Porque foi que Deus escolheu Davi, um homem segundo o meu coração, porque ele vai executar o desejo do meu coração. O que importa para nós? Fazer o que eu quero ou fazer o que Deus quer que eu faça? Por que foi Saul destituído do seu trono? Porque o Senhor lhe deu uma ordem e ele não obedeceu. Ele obedeceu parcialmente. E quando foi questionado pelo profeta Samuel, ele disse, não, eu executei conforme o Senhor mandou. Ele disse, então, e essas ovelhas aí? E esses bois? E esse rei aí? E que vocês trouxeram vivo? Não, nós trouxemos para oferecer a Deus o melhor do rebanho. Olha só a astuta do inimigo. Se o Senhor tinha mandado ele executar uma obra, destruir tudo, eram os inimigos do Senhor, aí trouxeram o melhor do gado, o melhor das ovelhas, para fazer o quê? Para oferecer em sacrifício ao Senhor. Ah, meu Deus, como você é bonzinho. Ah, como você é bonzinho. O Senhor não está interessado nisso? E aí o Senhor diz assim, qual o melhor? É obedecer a Deus ou sacrificar? Porque para Deus é melhor obedecer do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Irmãos, quando nós estamos adorando, nós estamos demonstrando, em primeiro lugar, completa e total submissão ao Senhor. Quando nós estamos adorando, nós estamos reconhecendo que tudo na minha vida vem dEle, e não preciso me esforçar muito. Às vezes é preciso me esforçar, mas a bênção, quando for liberada na sua vida, aí sim, aí você diz, agora eu vou avançar, porque o Senhor é quem me guiou, o Senhor que me orientou. Então, o importante para nós, como adoradores, é reconhecer que o Senhor está acima de todas as coisas, que apesar dos meus planos serem bons, minhas intenções às vezes são boas, mas o Senhor tem algo maior. E se o Senhor confirmar o desejo do seu coração, isso é maravilhoso. Você vai saber, e você vai estar no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus é que nos importa. Então, nós vamos ser adoradores, e seremos intercessores, seremos pessoas sensíveis para a intercessão. E se nós somos intercessores, também somos adoradores, porque não correremos o risco assim, de sermos extremados, ou estrelas ou pedintes, mas seremos simplesmente adoradores. Lembre-se que Deus está o quê? Procurando a tais adoradores que o assim o adorem. E o maior desejo do meu coração, e toda vida que eu me lembro dessa palavra, que eu recito essa palavra, eu me emociono, porque não existe palavra mais doce, mais tremendo do que a palavra que foi dita a Daniel, quando Daniel se propôs a buscar ao Senhor, e jejuou durante 21 dias por uma causa, e o anjo finalmente veio. Depois de 21 dias, o anjo disse para Daniel, Daniel, homem muito desejado. Uau! Só isso aí já tinha valido os 21 dias de jejum. Daniel, homem muito desejado. Desejado por quem? Por Deus.
muito amado por Deus. Já pensou? O anjo chega para você e diz: Sadraque, homem muito desejado. Irmão pé quente, você é homem muito desejado por Deus, homem amado de Deus. E aí o anjo desenrolou o rolo, disse: olha, desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida. E foi enviado a resposta desde o primeiro dia. Acontece que o príncipe da Pérsia se opôs ao mensageiro e deteve o anjo mensageiro da resposta lá nas regiões celestiais, e precisou de ouvir intervir. O anjo Miguel teve que ser enviado para guerrear contra as hostes que impedia a bênção ou a resposta da sua oração. Olha só, 21 dias lá, o anjo lá, impedido, querendo passar, aí Daniel de joelho lá, orando, e ele queria, e não passava. Precisou, o Senhor disse: ei, está tendo problema ali, ó, vá ali, Miguel, né? E foi lá o príncipe, né, que é chamado de príncipe. Ele diz: desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida. Mas olha só, o que eu queria dizer, essa expressão que é a coisa linda, Daniel, homem muito desejado. Que coisa linda! É tudo que eu desejo na minha vida, é ser amado e desejado pelo Senhor. Alguém, como o Pai disse a respeito de Jesus: este é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. E você acha que essas palavras foram só para Jesus? Elas são para nós. A Bíblia nos diz que nós somos geração eleita, povo santo, sacerdócio real, povo adquirido para anunciar as riquezas da glória de Deus. E o Senhor deseja de todos nós que sejamos agradáveis a Ele. E quando nós o adoramos, nós atraímos a sua glória, atraímos a sua presença, atraímos a sua paz, atraímos a porção dobrada do Espírito Santo, quando nós estamos em primeiro lugar desejando adorá-lo, honrá-lo com a nossa obediência. Amém?